Quer saber um pouco mais sobre a ideia central do que é uma sociedade empresária? Sobre a forma geral da sua criação e extinção? Fica nessa videoaula para saber um pouco mais. Como vão minhas caras? Como vão meus caros? Ao ver essa aula, você já tem as noções básicas, e introdutórias da sociedade empresarial. Bem como você já sabe a distinção entre sociedades simples e empresária. Se não, vamos estudar. Tenho aula sobre isso. No vídeo de hoje vamos perpassar pelas definições da sociedade empresária e comentar de forma bem genérica, sobre a criação e a extinção natural de uma sociedade. Vamos começar então. Os limites para as definições de sociedade empresarial, eles podem ser divididos em 3 partes. As 3 partes são: a sociedade empresária é uma pessoa jurídica, tem natureza contratual e cumpre ela atividade empresarial. Vou explicar. A sociedade empresarial é pessoa jurídica, ou seja, por força de lei e da própria lógica, ela não é pessoa natural. Sendo assim, pessoa jurídica é uma entidade legal, formada pela ficção do direito, entende? Um ente criado pela ciência do direito, como uma unidade orgânica e estável de pessoas com uma finalidade, com um objetivo. A sociedade é completamente diferente dos indivíduos que a compõem, tendo assim, também por óbvio, personalidade jurídica, obtendo direitos e ela própria contraindo obrigações. Aqui vai no registro do artigo 49A, alocado no Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica de 2019. Leiam comigo aí, tá? Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Bom, a definição de sociedade empresarial é composta de 3 partes. E eu já comentei a primeira. A sociedade é uma pessoa jurídica. A segunda parte da definição é que a sociedade tem organização de natureza contratual. Ou seja, a sociedade é, no fundo, um contrato. Contrato significa nada mais, nada menos que o quê? Que um acordo, um ato solene de 2 ou mais partes para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica de direito privado. Em regra, essas relações são obrigacionais ou patrimoniais. Ok?
Vou comprovar aqui que a sociedade empresarial demanda um acordo, demanda um contrato. É a inteligência do artigo 981 do Código Civil Nacional. Leiam comigo aí. Artigo 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Em relação a essa característica, pode-se salientar que quando trata da partilha dos resultados, o legislador está se referindo aos resultados decorrentes da exploração da atividade econômica. Entende? Esses resultados podem ser lucros ou prejuízos. A intenção da sociedade empresarial é sempre lucrativa. A realidade, nem sempre. Ficou claro? Aqui vai um parêntese um pouco maior, tá? A Lei da Liberdade Econômica de 2019, que eu citei, ela relativizou, no meu entendimento, a ideia de contrato ao prever a sociedade limitada unipessoal, ou seja, com apenas um sócio. Mas, em regra, podemos considerar a sociedade empresarial como fruto de um contrato para um objetivo comum. Já comentei 2 das 3 partes da definição de sociedade empresarial. Quais sejam? Vamos lá. A sociedade é pessoa jurídica que internamente tem natureza contratual. A terceira e derradeira é que a sociedade empresária exerce por si mesma atividade empresarial. A atividade empresarial já foi por mim comentada em outras aulas, né? E isso você pode rever. Atividade empresarial é a própria empresa, ou seja, atividade organizada, profissional e habitual com intenção lucrativa na produção ou circulação de bens e serviços. É a atividade. É a própria sociedade que exerce atividade empresarial. Ok? Há uma, então, independência, uma autonomia da sociedade para com as pessoas que a compõem. Certo? Entendido? Sociedade empresária cumpre a atividade empresarial. Assim, podemos caminhar para o conceito dessa tal sociedade empresária. Segundo um conceito do professor Fábio Ulloa Coelho, leiam comigo aí, a sociedade empresária pode ser conceituada como a pessoa jurídica de direito privado, não estatal, organizada por via contratual, que explora empresarialmente seu objeto social ou adota a forma de sociedade por ações. Lembrando aqui uma questão. Por força do Código Civil, as sociedades por ações, como as anônimas, são sempre empresariais. Mas, obviamente, existem outras espécies de sociedade que podem ser também empresárias. Ótimo! Falemos agora sobre a criação de uma sociedade empresária. Você já sabe que a sociedade é um acordo contratual entre sócios, né, que surge com a vontade desses em formar uma pessoa jurídica que tem existência própria, mas também tem personalidade jurídica. Mas para isso
é indispensável que ela atenda ao que determina a lei. Ou seja, a lei permite que se dê à sociedade empresária personalidade jurídica para ter patrimônio próprio e contrair direitos e obrigações através de relações jurídicas. Adquire-se a personalidade jurídica pelo registro do ato constitutivo da sociedade no registro próprio, na junta, por exemplo. Ato constitutivo é um gênero do qual são espécies contrato social, de forma mais exemplificada, sociedade limitada ou a sociedade simples, estatuto social, como a sociedade anônima ou uma sociedade cooperativa, e requerimento. Por exemplo, o empresário individual e a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Em outros termos, a personalidade jurídica da sociedade empresária, ela é adquirida, é conquistada. Com o quê? Com o cumprimento de requisitos legais. Vamos comentar sobre alguns efeitos da aquisição dessa tal personalidade jurídica pela sociedade. Bom, a personalidade acarreta num nome próprio, num patrimônio próprio, através do princípio da autonomia, separação patrimonial, patrimônio dela para com os sócios, um domicílio próprio, que é a sede empresarial, realizar negócios jurídicos e até ser parte num processo. Agora vamos falar um pouco sobre breves traços da extinção natural de uma sociedade. Quando eu digo natural, eu estou falando que a extinção não foi consequência jurídica extrema e específica, como a falência, por exemplo. É um encerramento normal de uma sociedade, mais genérico dela. Vou te explicar. O término ou a extinção de uma sociedade requer certo procedimento que consiste em dissolvê-la para posteriormente liquidá-la e, no fim, efetivar a extinção. A dissolução, a primeira parte, pode ser parcial ou total. Mas o que é dissolução? É o ato que dá início à vontade ou o momento de encerrar a sociedade. A dissolução pode ser total, integral, é o ato pelo qual se decide realmente encerrar a existência da sociedade, que pode ocorrer tanto pela vontade das partes, como pode ocorrer pela obrigação decorrente do próprio contrato ou de um contrato, por vontade da lei ou até de uma decisão judicial. Na dissolução integral da sociedade, na dissolução, ainda não há perda da personalidade jurídica, pois essa continua visando concluir os negócios pendentes e entrar na fase posterior da liquidação. Em razão disso, não se deve ter novas atividades da sociedade, e sim apenas a conclusão dos atos pendentes. A partir da dissolução integral, se ocorrerem novas operações da sociedade, os administradores vão responder de forma solidária e ilimitada pelos efeitos produzidos por essas novas obrigações. Porque ela vai se encerrar. Próxima fase é a liquidação, que significa, a grosso modo, fazer dinheiro. A liquidação, na hipótese de dissolução total,
é o conjunto de atos destinados a vender o patrimônio, pagar o que se deve, pagar as dívidas e dividir o saldo restante entre os sócios. Durante a liquidação, ainda permanece personalidade jurídica, ok? Lado oposto, se a dissolução é parcial, ou seja, se manterá a sociedade. Exemplo, morte de um sócio, direito de retirada do sócio, ou seja, ele quer sair da sociedade. Falta grave de um sócio, incapacidade superveniente depois de um sócio, falência de um sócio, ou o sócio se tornar pessoalmente ele um devedor. Muita atenção nesses exemplos que eu dei de dissolução parcial. Em todos eu trouxe problemas e situações com um sócio, não com todos os sócios ou com a sociedade, mas somente com uma parcela das pessoas que a sociedade compõe a sociedade. É indispensável esclarecer que na dissolução parcial não vai ocorrer a extinção da sociedade, ok? Apenas vai ocorrer uma redução dela, uma redução do capital social. Mas pode não haver essa redução? Pode. Se os sócios que permanecerem, os remanescentes, colocarem mais recursos, integralizarem mais recursos na parte que vai ser dissolvida. Ou uma outra hipótese também é admitir novos sócios. É possível. Quando se trata de dissolução parcial, ocorre a liquidação de algumas cotas, ou seja, parte do investido pelo sócio, seja o que deve, o que morreu, e essa parte é revertida em dinheiro, ok? Por sua vez, a última e terceira fase é a extinção, que é o término da existência da sociedade, ou seja, é quando a sociedade deixa de existir e deixa também de ter personalidade jurídica. A perda dessa personalidade jurídica, ela ocorre com a sua extinção e o seu encerramento. Mediante um ato, tá? Averbação da extinção no registro competente, na junta comercial. É o que a gente vulgarmente chama de dar baixa na sociedade. Bom, meu recado no dia de hoje é esse. Espero que tenha ficado claro, ficado límpido, para te ajudar a entender um pouco mais que, aos 9 minutos dessa aula que vai aparecer aqui em cima, eu trago um breve glossário sobre o direito societário. Vale a pena conferir, são várias palavras importantes. Espero que tenha ficado entendido as definições e o conceito de sociedade empresária. Um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.